Há quem acredite ter perdido tudo, e ainda assim, o destino arranja sempre algo para tirar ou devolver. A história desta noite começa numa sala onde ninguém ousava respirar. 12 pessoas estavam encolhidas contra a parede, de cabeça baixa, em absoluto silêncio. À cabeceira da mesa, sob um candelabro frio como gelo, um homem estava imóvel numa cadeira de rodas. Os seus olhos estavam fixos no prato à sua frente. Um prato branco, limpo, sem uma única migalha. Há 2 anos que Cassius Vane nunca terminava uma refeição. Os melhores chefes de Chicago tinham vindo e ido. Ninguém conseguia impressionar aquele homem. Um telefonema dele e um império desmoronar-se-ia antes do amanhecer. Um aceno da sua mão e um homem desaparecia da face da terra. O submundo da cidade sussurrava o seu nome apenas em segredo. Hoje, ele olhava para aquele prato vazio como se este tivesse acabado de pronunciar o nome de alguém há muito falecido. Ele levantou a cabeça. A sala inteira congelou. Quem? A sua voz era suave. Cada palavra caía no chão de pedra como um seixo frio. Quem cozinhou isto? Silêncio. O velho mordomo apertou as mãos até ficarem brancas. Uma jovem criada deu um passo atrás, os ombros a baterem na parede. Porque com Cassius Vane, uma pergunta nunca era apenas uma pergunta. Era o início de algo, e esse algo raramente era gentil. A porta da cozinha abriu-se de rompante. Uma mulher saiu. Farinha ainda lhe polvilhava o avental. As mãos estavam apertadas contra o peito. O seu rosto estava sem cor. O seu nome era Maren Holloway. 27 anos. Apenas 3 semanas naquela casa. E agora, sob o peso de 12 olhos a fitá-la, ela só conseguia pensar numa coisa. Não outra vez. Da última vez, uma pergunta como esta tinha lhe retirado tudo. O seu emprego, a sua dignidade, a sua crença de que as pessoas honestas tinham o direito de viver vidas decentes. Tinha a certeza de que seria atirada para fora daquele portão, no meio da noite, sem um tostão. Estava enganada. O que o homem na cadeira de rodas estava prestes a dar-lhe não era uma demissão. Por que é que uma única pergunta faria toda uma mansão prender a respiração? Por que é que uma refeição de uma pobre criada haveria de abrir o coração mais frio de toda Chicago? Para entender isso, temos de voltar 3 semanas atrás, a uma noite fria e chuvosa, quando esta mulher estava diante destes imponentes portões de ferro, encharcada, a tremer e completamente inconsciente de que estava prestes a entrar na casa do homem mais perigoso da cidade. Se acredita que a bondade pode germinar mesmo nos lugares mais escuros, toque em gosto e partilhe esta história para que essa crença chegue a outros. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para nunca perder as histórias que tocam o coração noite após noite. 3 semanas antes, numa noite de novembro, a chuva caía sobre Chicago como se o próprio céu estivesse a despejar a sua fúria. Maren Holloway estava nos degraus de pedra de uma luxuosa mansão na North Shore. A sua única bagagem, um velho saco de pano apertado nas mãos, e dentro dela, algo se tinha estilhaçado de uma forma que nunca mais seria curado. Senhora Prescott, a dona da casa, a quem Maren servira durante 14 meses, estava a bloquear a porta. O seu rosto era tão frio e imóvel como um lago congelado no meio do inverno. Na sua mão estava a pulseira cravejada de esmeraldas que tinha sido dada como desaparecida naquela manhã. Eu não a roubei, senhora. A voz de Maren era firme, nem a suplicar nem a tremer. Tinha dito aquela frase 3 vezes naquela noite, e cada vez tinha batido na mesma parede de silêncio desdenhoso. Eu nunca toquei em nada que não me pertencesse. A senhora sabe isso. A senhora Prescott apenas fez um bico. As coisas não ganham pernas e fogem sozinhas, menina. E nesta casa, só há uma pessoa que veio de uma cidadezinha que ninguém jamais ouviu falar. Da sua casaco, tirou a carta de recomendação que Maren tinha passado mais de 1 ano a trabalhar arduamente para obter, o único pedaço de papel que provava que ela era uma trabalhadora decente e confiável. Então, bem à frente dos olhos de Maren, a mulher rasgou-a ao meio, depois em quartos, deixando os pedaços caírem na poça aos seus pés como pétalas murchas. A senhora nunca mais trabalhará nesta vizinhança. Eu tratarei disso.
Maren baixou os olhos para os pedaços de papel a dissolverem-se na água da chuva. Não chorou. Tinha aprendido há muito tempo que as lágrimas eram um luxo que pessoas como ela não podiam ter, especialmente à frente daqueles que estavam apenas à espera de a ver desmoronar-se. Endireitou as costas, levantou a cabeça e desceu do alpendre, deixando a pesada porta de carvalho bater atrás de si como uma sentença a ser proferida. A chuva engoliu-a no momento em que chegou à calçada. A água encharcou o seu fino casaco e penetrou-lhe até aos ossos. As ruas estavam desertas, luzes amarelas de rua espalhando-se fracamente pela asfalto reluzente. Maren continuou a andar, sem saber para onde ia, sabendo apenas que se parasse, desmoronar-se-ia. No bolso do casaco, o seu velho telemóvel começou a vibrar. Sabia quem era antes mesmo de olhar para o ecrã. Hospital de São Agostinho. A sua mão estava dormente de frio quando atendeu. E a voz do outro lado, gentil mas carregando aquele peso familiar, lembrou-lhe o custo da cirurgia ao coração da sua irmã mais nova, Laila. Laila, 22 anos. A única pessoa que Maren tinha no mundo depois de os seus pais terem partido. O coração de Laila enfraquecia desde o nascimento, e o médico tinha dito que se ela não fizesse a cirurgia nos próximos meses, não haveria mais hipótese. O valor que o hospital lhe tinha dado era tão astronômico que Maren nem ousava repeti-lo em silêncio na sua cabeça. Tinha trabalhado em 2 empregos. Passava fome, guardava cada moeda solta, e agora o único emprego que lhe restava tinha-lhe sido tirado, juntamente com a honra que outrora acreditara que ninguém podia roubar. Encostou-se à fria parede de tijolos de um beco, a respiração irregular. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir todo o peso daquilo. As pessoas sempre diziam que as pessoas boas seriam recompensadas no final. Mas ali, encharcada e de mãos vazias no meio daquela vasta cidade indiferente, Maren perguntava-se se aquilo tinha alguma vez sido verdade. Não tinha para onde voltar, dinheiro para o último autocarro do dia, ninguém a quem ligar. Do saco de pano, tirou a única coisa que sempre carregava consigo, um velho caderno de capa de couro, as suas páginas amareladas cobertas pela caligrafia inclinada da sua avó, receitas passadas através de 3 gerações, a única herança que a sua família alguma vez teve. Apertou o caderno contra o peito, fechou os olhos e respirou fundo. A sua avó tinha dito uma vez que uma refeição cozinhada com todo o coração podia aquecer até as almas mais frias. Na altura, Maren era demasiado nova para entender. Hoje não conseguia imaginar que aquelas páginas antigas, apenas algumas semanas a partir de agora, a levariam aos portões de ferro do homem mais perigoso de Chicago e mudariam o destino de ambos para sempre. 3 dias após essa noite fatídica, Maren estava a abrigar-se temporariamente numa pensão barata perto da estação de autocarros, onde pagava por noite com as últimas moedas que lhe restavam. Tinha batido a mais portas do que conseguia contar, mas o boato que a senhora Prescott tinha espalhado tinha viajado mais rápido que os seus próprios passos. Ninguém na vizinhança rica contratava uma criada acusada de roubo, por mais que jurasse ser inocente. Maren começou a entender que havia nódoas que não lhe pertenciam, mas que ainda assim se agarravam a ela com a mesma teimosia da escuridão. Foi naquela tarde chuvosa, ao sair de um restaurante que se recusara a contratá-la como lavadora de pratos, que um homem mais velho esperava ao lado de um carro preto elegante. Tinha o cabelo grisalho bem penteado, uma postura tão direita como um pinheiro antigo que se recusava a curvar-se aos anos que passavam, e olhos calmos que a observavam como um homem que a observava há muito tempo antes de ela se aperceber. Apresentou-se como Silvio e disse que tinha uma oferta de emprego para ela. Maren deu um passo atrás, desconfiada, porque tinha aprendido que as ofertas que vinham demasiado facilmente, muitas vezes tinham um preço demasiado alto. Perguntou-lhe diretamente o que ele queria e se ele sabia o que se dizia dela. Silvio apenas deu um leve aceno de cabeça, o olhar sem vacilar. Depois respondeu que sabia muito mais do que os rumores. Disse que tinha passado os últimos 3 dias a investigá-la. Tinha falado com a vendedora de vegetais no mercado onde ela parava frequentemente, com a vizinha idosa da sua antiga pensão e até com o porteiro que uma vez trabalhou com ela na casa dos Prescott.
E todos tinham contado a mesma história de uma rapariga que preferia passar fome a levar um pedaço de pão sobejante por engano, de alguém que uma vez devolveu uma carteira cheia de dinheiro encontrada na rua, enquanto ela própria não tinha o suficiente para o jantar. Numa voz baixa e certa, disse que a pulseira nunca tinha saído da gaveta da senhora Prescott, que tinha sido apenas uma desculpa para deitar fora uma trabalhadora que a mulher já não desejava pagar, e que numa cidade cheia de pessoas dispostas a vender a sua consciência pelo menor lucro, alguém que ainda conseguia manter a sua integridade no fundo do desespero era tão raro que quase já não parecia existir. Maren ficou em silêncio, incapaz de entender por que é que um estranho se daria ao trabalho de investigar tanto sobre ela, e ainda menos capaz de entender por que é que a honestidade que não a tinha ajudado a manter o emprego se tinha tornado subitamente algo de que alguém precisava. Perguntou-lhe o que precisava que ela fizesse e para quem ela trabalharia. Silvio ficou em silêncio por um momento, depois disse que representava uma família poderosa, e que dentro daquela casa havia uma mulher idosa a afundar-se lentamente no esquecimento, uma mãe que tinha perdido quase todas as suas memórias e a vontade de viver após uma perda demasiado grande para suportar. Disse-lhes que tinham trazido os melhores enfermeiros, os que recebiam os salários mais generosos. Mas um vinha e outro saía porque a velha mulher afastava-os a todos. Deitava fora todas as bandejas de comida e recusava todas as mãos desconhecidas que só sabiam trabalhar por um ordenado. Disse que o que aquela casa precisava não era de uma enfermeira com certificados, mas de uma pessoa com um coração real. Alguém que se importasse com os outros, não porque era paga para o fazer, mas porque essa era a natureza de quem ela era. E depois de 3 dias de busca pela cidade, ele acreditava que essa pessoa era ela. Maren olhou para aqueles olhos envelhecidos, mas resolutos, e pela primeira vez em muitos dias, sentiu que alguém estava a ver a verdade de quem ela era, em vez do rótulo que os outros lhe tinham colado. Pensou em Layla deitada numa cama de hospital, à espera, na enorme quantidade de dinheiro que ela ainda não sabia como encontrar, e compreendeu que não tinha o direito de recusar qualquer oportunidade que lhe fosse apresentada. Perguntou-lhe sobre os salários, e quando Silvio nomeou o valor, ela teve de prender a respiração, porque era muitas vezes mais do que alguma vez tinha ganhado. Acrescentou que a casa tinha suas próprias regras, regras que tinham de ser respeitadas absolutamente, e que havia coisas lá dentro sobre as quais ela não devia perguntar e não devia repetir. Esse aviso devia tê-la feito hesitar, mas quando uma pessoa chega ao fim do desespero, mesmo uma porta entreaberta para a escuridão pode parecer luz. Maren acenou com a cabeça, pegou no seu velho saco de pano desgastado e entrou no carro preto, completamente inconsciente de que o portão de ferro para onde estava a ser levada se fecharia atrás dela num mundo antigo inteiro, e se abriria à sua frente um destino que ela nunca ousara imaginar. O carro conduziu por quase 1 hora antes de virar para uma estrada privada que subia a colina com vista para o lago Michigan, onde o imponente portão de ferro se abriu e depois se fechou atrás deles como um voto silencioso. A mansão apareceu à luz cinzenta da noite, um maciço bloco de pedra com janelas escuras como olhos bem fechados, bela e fria da maneira de um lugar que há muito esquecera o som do riso. Maren atravessou o limiar e sentiu-o imediatamente. O frio que não vinha do tempo, mas do próprio ar interior. Uma quietude pesada sobre todos os quartos como uma fina camada de pó a cobrir coisas caras que ninguém se importava de tocar. Era uma casa rica o suficiente para sobrecarregar qualquer um, e ainda assim sentava-se silenciosa como um túmulo luxuosamente decorado. E Maren compreendeu de repente que o dinheiro podia comprar tudo, exceto a vida para uma casa que já tinha morrido. Silvio conduziu-a por corredores longos e sem fim, os seus passos ecoando solitários contra o chão de pedra, até parar diante de um quarto no fim do 2º andar. Antes de abrir a porta, virou-se para ela, baixou a voz e deu-lhe instruções que ela teria de gravar na sua memória se quisesse permanecer naquele lugar. Disse que ela nunca devia perguntar sobre o passado da família, nunca devia espreitar para quartos trancados, e, acima de tudo, olhou diretamente nos seus olhos ao dizer isto: aconteça o que acontecer,
Em qualquer circunstância que encontrasse o mestre da casa, ela não devia absolutamente nunca deixar o seu olhar cair nas suas pernas. Maren não entendeu por que é que, mas acenou com a cabeça, lembrando-se desse aviso como se fosse uma lei sagrada. Então a porta abriu-se e ela encontrou a pessoa que fora trazida para cuidar. Perto da grande janela com vista para o lago, uma mulher idosa estava sentada imóvel numa poltrona. Os seus olhos viravam-se para o vazio cinzento lá fora, embora ela parecesse não ver nada. Era a senhora Edith Vane, e do primeiro olhar, Maren reconheceu a solidão na forma como ela se sentava, a postura de alguém que tinha vivido demasiado tempo dentro do quarto privado da memória e tinha esquecido o caminho de volta ao presente. Silvio deu um passo em frente e apresentou gentilmente Maren à velha senhora. Mas a senhora Edith não virou a cabeça, não pestanejou, como se a sua voz fosse apenas vento a passar por uma fenda na porta. Ela soltou um suspiro suave, um que claramente se tornara demasiado familiar. Depois disse a Maren que esta tinha sido a sua condição nos últimos 2 anos, que havia dias em que ela se recusava a comer uma única garfada, e noites em que chamava os nomes de pessoas que já não estavam vivas. Maren aproximou-se, ajoelhou-se ao lado da cadeira da velha senhora, e em vez de dizer as palavras ocas que tantas enfermeiras antes dela deviam ter oferecido, simplesmente pousou a sua mão sobre a mão enrugada e gelada da mulher à sua frente. Um gesto pequeno e gentil. O gesto de alguém que entendia que, por vezes, uma presença sincera podia falar mais do que 10.000 palavras. Senhora. Edith não respondeu, mas também não retirou a mão. E para Maren, isso já era um começo. Foi nesse preciso momento, quando ela levantou a cabeça, que vislumbrou à distância no corredor, através de uma porta entreaberta, um homem sentado numa cadeira de rodas, imóvel e silencioso nas sombras, a observá-la tranquilamente. Ela não conseguia ver claramente o seu rosto, apenas a linha larga e imóvel dos seus ombros, e alguma força invisível a irradiar do homem sentado ali na escuridão. Algo que fez esta vasta casa parecer prender a respiração. Algo que fez o seu coração bater subitamente mais rápido, embora ela ainda não entendesse por que é que. Lembrando-se do aviso de Silvio, ela rapidamente baixou os olhos e não se atreveu a olhar por muito tempo. Mas a sensação de ser observada por aquele olhar das sombras ainda a seguia, enquanto ela se levantava, seguia-a por todo o caminho de volta ao pequeno quarto reservado para os servos, e instalava-se dentro dela como uma vaga premonição de que o misterioso homem sentado na escuridão, embora ela nunca tivesse falado uma única palavra com ele, um dia se tornaria na pessoa que decidiria o seu destino de uma forma que ela não podia prever. Os primeiros dias dentro da mansão passaram com cautela. Maren aprendeu a mover-se silenciosamente pelos corredores, aprendeu as horas e os hábitos da casa de cor, e gradualmente percebeu que aquele lugar operava por regras que ela ainda não conseguia entender completamente. Havia homens em fatos escuros que entravam e saíam em silêncio, conversas que paravam mortas sempre que ela passava, e um quarto no rés do chão, o escritório do mestre, onde a porta estava quase sempre fechada e ninguém tinha permissão para se aproximar, a menos que fosse chamado. Numa noite, quando Maren desceu com uma bandeja de chá de acordo com as instruções de Silvio, ela acidentalmente aproximou-se daquele quarto, justo quando a porta estava ligeiramente aberta. E o que ela testemunhou naqueles curtos minutos mudou para sempre a forma como ela via o homem na cadeira de rodas. Lá dentro, Cassius Vane sentava-se atrás da grande secretária de madeira, metade do seu rosto mergulhado na luz amarelada, calmo de uma forma aterradora. De pé diante dele estava um homem de meia-idade, alguém chamado Bishop, a quem ela mais tarde aprenderia que tinha sido o seu fiel braço direito. E agora o homem tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Maren congelou no limiar, sem ousar avançar nem recuar, e prendeu a respiração enquanto ouvia. Cassius não levantou a voz. Foi isso que tornou a cena mais arrepiante do que qualquer grito poderia ter sido. A sua voz era baixa e uniforme, cada palavra dita lentamente, como se estivesse a colocar as últimas peças de xadrez num tabuleiro. Ao dizer que sabia dos números que tinham sido desviados, das reuniões secretas que Bishop acreditava que ele não sabia,
da forma como o homem tinha vendido a sua confiança em troca de um pequeno lucro de outra pessoa. Bishop gaguejou desculpas. Procurou todas as razões que pôde encontrar. Jurou que era leal. Mas Cassius apenas olhou para ele com olhos que não continham a menor ondulação de emoção. Os olhos de um homem que tinha visto diretamente o fundo da alma de um traidor. E não tinha mais nada a dizer. Ele empurrou lentamente uma pasta para ele e disse que lá dentro estava tudo o que ele tinha descoberto, o suficiente para despojar o homem de tudo o que ele alguma vez tinha construído. A sua casa, as suas contas, as suas ligações, a honra que ele usara sobre si mesmo por tanto tempo. Disse que não o tocaria porque para um homem como Bishop, perder tudo o que ele prezava era mais assustador do que qualquer outra coisa. E a partir desse momento, o nome Bishop não significaria mais nada nesta cidade. Nenhuma porta se abriria para ele. Nenhuma mão se estenderia para o ajudar. Bishop caiu de joelhos. Suplicou. Chamou Cassius pelo nome, mas Cassius apenas fez um leve aceno de mão. Um gesto tão pequeno que era quase impossível de ver. E de imediato 2 homens de fato entraram e escoltaram Bishop para fora silenciosamente. Não houve barulho alto, nem gota de sangue, nem ameaça grosseira. E ainda assim, Maren ficou ali com o coração a bater violentamente no peito, porque tinha acabado de entender que o homem não precisava de barulho para assustar os outros. O verdadeiro poder, percebeu ela, não vivia em gritos. Vivia na quietude absoluta de alguém que sabia que uma única frase dele era suficiente para decidir o destino de outra pessoa. Nesse momento, como se tivesse sentido a sua presença, Cassius levantou a cabeça e encontrou os olhos de Maren através da fenda da porta. Por um momento, o tempo pareceu parar, e ela ficou congelada sob aquele olhar gelado, certa de que tinha acabado de cometer um erro imperdoável. Mas Cassius não disse nada. Apenas a olhou por muito tempo, o seu olhar nem zangado nem interrogador, mas carregando algo difícil de nomear, como se estivesse a ponderar se a mulher que tinha acabado de testemunhar a sua escuridão era uma ameaça ou algo mais. Maren baixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas, apressadamente pousou a bandeja de chá na mesinha no corredor, depois virou-se e afastou-se rapidamente, o coração ainda a bater fora do ritmo. Naquela noite, deitada no seu pequeno quarto, ela não conseguiu dormir nada, porque pela primeira vez estava claramente consciente de que a casa onde se tinha abrigado não era um lar comum, e o homem que fora trazida para servir carregava dentro de si um mundo sombrio que ela não podia possivelmente entender. Um mundo onde um passo em falso podia custar-lhe muito mais do que um emprego. Apesar da inquietação que ainda pairava após a noite em que testemunhara o lado mais sombrio do mestre da casa, Maren compreendeu que o seu trabalho era cuidar da senhora Edith, e ela estava determinada a fazê-lo com tudo o que tinha. Percebeu que as enfermeiras antes dela falharam, não porque lhes faltasse habilidade, mas porque tinham abordado a velha senhora como se ela fosse uma paciente, uma tarefa a ser completada, em vez de um ser humano a ansiar por ser alcançado. Então, em vez de a forçar a comer as porções nutricionais sem graça que a cozinha continuava a preparar, Maren pediu a Silvio permissão para cozinhar com as suas próprias mãos. Abriu o velho caderno da sua avó, percorreu as páginas amareladas e escolheu uma simples sopa de galinha cozida lentamente, o humilde prato campestre que a sua avó costumava cozinhar para a família nas tardes geladas de inverno. Cozinhou devagar, cuidadosamente, temperando por instinto, com mãos que conheciam a cozinha desde criança. E quando levou a tigela fumegante de sopa ao quarto da senhora Edith, não a pousou e a incentivou a comer. Sentou-se ao lado dela, levantou cada pequena colherada com paciência, levou-a gentilmente aos lábios da velha senhora e contou suavemente histórias errantes sobre o tempo, sobre os pardais lá fora, sobre qualquer coisa que pudesse tornar o ar menos pesado. No primeiro dia, a senhora Edith comeu apenas algumas colheradas antes de virar o rosto. Mas para Maren, essas poucas colheradas foram uma vitória inteira, porque era a primeira vez em semanas que a velha senhora abria a boca para aceitar algo de um estranho. Ela não desanimou. No dia seguinte, ela cozinhou novamente, e depois, no dia seguinte,
cada dia preparando um prato diferente do velho caderno, e lentamente, pouco a pouco, a senhora Edith começou a comer mais. Os seus olhos vazios paravam por vezes no rosto da jovem, como se ela estivesse a tentar lembrar-se de algo. Mas enquanto Maren silenciosamente semeava aquelas sementes pacientes no quarto do segundo andar, noutro canto da mansão, o homem na cadeira de rodas observava-a com olhos cheios de suspeita. Cassius Vane tinha vivido demasiado tempo num mundo onde a bondade era muitas vezes a máscara mais bonita que a traição podia usar. Um mundo onde as pessoas mais perigosas chegavam sempre com os sorrisos mais gentis. Ele não acreditava em bondade sem propósito. E o facto de uma criada estranha ter subitamente começado a derramar todo o seu coração a cuidar da sua mãe, como se fosse da sua própria família, só o tornava mais desconfiado. No submundo que ele governava, ele sabia perfeitamente que os seus inimigos, especialmente um nome que subia silenciosamente em poder, Royce Tillman, não parariam por nada para plantar alguém dentro da sua própria casa, para observar, para ouvir, para esperar a oportunidade de atacar. Uma mulher tão honesta que era quase impossível de acreditar, aparecendo no momento exato em que a sua família estava no seu ponto mais fraco, podia facilmente ser uma faca afiada embrulhada em veludo. Assim, numa noite, ele chamou Silvio ao seu escritório e ordenou-lhe silenciosamente que investigasse a rapariga novamente. Desta vez mais a fundo, escavando mais em cada canto do seu passado, cada chamada telefônica, cada relacionamento, cada euro que entrava e saía da sua conta. Queria saber se a sua bondade era real ou apenas o disfarce perfeito para um plano. Silvio inclinou a cabeça e aceitou a ordem, embora no fundo do seu coração já tivesse a sua própria resposta. Nos dias seguintes, ele seguiu silenciosamente todos os rastros da vida de Maren, e tudo o que encontrou apenas fortaleceu a sua crença original. Descobriu que cada parte dos magros salários que ela ganhava ia para um hospital onde uma jovem chamada Layla estava à espera de uma cirurgia ao coração. Encontrou a carta que ela tinha escrito à sua irmã mais nova, linhas transbordando de amor e do medo privado que ela nunca permitiu que mais ninguém visse. Não encontrou nenhuma ligação a Royce, nenhuma chamada suspeita, nenhum pagamento estranho, apenas uma mulher curvada sob o peso de carregar a vida da única família que lhe restava no mundo. Quando Silvio trouxe estas coisas e as relatou, Cassius permaneceu em silêncio por muito tempo. E pela primeira vez desde o dia em que o seu coração se transformara em pedra, algo vago agitou-se suavemente no seu peito. Uma questão que ele próprio ainda não ousava responder. Se realmente ainda existia neste mundo um tipo de bondade que não pedia nada em troca. O ponto de viragem veio numa tarde de final de outono, quando Maren estava a limpar o quarto da senhora Edith e por acaso descobriu um velho piano escondido num canto. A sua tampa estava coberta por um pano desbotado por todos os longos anos em que ninguém o tinha tocado. Ela puxou o pano e debaixo da tampa encontrou uma pilha amarelada de partituras, páginas viradas tantas vezes que as suas bordas se tinham amolecido. E na primeira página havia uma linha cuidadosamente escrita à mão, agora desbotada, com o título de uma velha canção de embalar. Maren não sabia tocar piano, mas tinha ouvido aquela melodia em algum lugar na sua própria infância. E um pensamento de repente atravessou a sua mente. Encontrou um velho gira-discos na arrecadação, limpou-o cuidadosamente, depois procurou até encontrar uma gravação dessa mesma melodia. Na tarde seguinte, quando a luz dourada do sol se derramou suavemente pela janela com vista para o lago, Maren colocou o gira-discos ao lado da cadeira da senhora Edith e deixou a música começar suavemente. As primeiras notas ergueram-se no quarto, ternas e trêmulas como um eco de um mundo há muito perdido, e o milagre começou. A senhora Edith, que durante tantas semanas só tinha estado sentada imóvel, olhando para um vazio sem fim, de repente começou a virar a cabeça. Os seus olhos, sempre velados pela névoa do esquecimento, brilharam de vida, como o lago a refletir o sol depois de uma longa chuva. As suas mãos enrugadas tremeram suavemente, e os seus dedos começaram a marcar o ritmo no ar, como se ainda se lembrassem das teclas do piano que a sua mente tinha esquecido. Maren prendeu a respiração, sem ousar mover-se,
com medo de que até o menor som pudesse ser suficiente para dissolver este momento frágil. Então a senhora Edith começou a cantar, a sua voz rouca de ter ficado sem uso por demasiado tempo, a entoar suavemente as palavras da canção, cada sílaba quebrada mais clara, como um pequeno riacho a encontrar o seu caminho para casa após anos de seca. Lágrimas surgiram nos olhos de Maren, mas ela sorriu, e gentilmente pegou na mão da velha senhora. Nesse exato momento, a senhora Edith virou-se para olhar, e pela primeira vez desde o dia em que Maren entrou naquela casa, o olhar da velha senhora finalmente repousou no rosto da jovem, vendo-a, reconhecendo a sua presença. Os seus lábios secos moveram-se, e numa voz fraca mas profundamente terna, ela chamou o seu nome. Maren, como se esse nome fosse algo precioso que ela guardara em algum lugar entre os pedaços dispersos de memória que ainda lhe restavam. O coração de Maren pareceu abrir-se porque sabia que para lembrar o nome de alguém, uma pessoa tinha de ter realmente deixado essa pessoa entrar no seu coração. A senhora Edith sorriu, um sorriso minúsculo e trêmulo, mas estranhamente caloroso. O primeiro sorriso que esta casa viu depois de tantos invernos gelados. Disse que esta melodia, ela tinha-a cantado ao seu filho quando ele era pequeno, nas noites em que ele não conseguia dormir, e que tinha sido há tanto tempo que ela conseguia lembrar-se por que é que se tinha esquecido dela. Maren apenas apertou suavemente a mão da velha senhora e deixou a música continuar a flutuar pela sala ensolarada. O que nenhuma das mulheres sabia era que, além da porta entreaberta, Cassius Vane estava sentado silenciosamente na sua cadeira de rodas e tinha testemunhado todo o momento. Ouviu a voz cantante da sua mãe, a voz que ele acreditava nunca mais ouviria, e viu o seu sorriso, o sorriso que ele pensava ter sido enterrado juntamente com tudo o que outrora amara. A sua mão fechou-se em torno do braço da cadeira com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos, não de raiva, mas de uma emoção feroz que ele não se permitira sentir há demasiado tempo. Algo que parecia esperança e dor ao mesmo tempo, a arranhar dentro do seu peito. Aquela jovem mulher, com nada além de paciência e gentileza, tinha feito o que todo o seu dinheiro e poder não tinham conseguido fazer nos últimos 2 anos. E pela primeira vez, Cassius começou a olhar para ela não como uma suspeita, mas como um mistério que ele se viu ansioso por entender. E agora, 3 semanas após aquela noite fria e chuvosa, regressamos ao exato momento em que a história começou. Ao segundo, em que toda a sala congelou, quando o homem na cadeira de rodas perguntou quem tinha cozinhado a refeição à sua frente. Maren estava ali, farinha ainda agarrada ao avental, o coração a bater forte, e com a última onça de coragem que lhe restava, respondeu suavemente que era ela quem a tinha cozinhado. Acrescentou, a voz a tremer, mas sem negação, que lamentava se tivesse feito algo de errado, que o chefe de cozinha tinha adoecido hoje e Silvio lhe tinha pedido para tratar do jantar, que ela só tinha cozinhado a partir do velho caderno da sua avó e não tinha tido a intenção de ultrapassar os seus deveres. Baixou a cabeça e esperou pela sua fúria, esperou pela demissão que tinha a certeza que cairia sobre ela, mas não veio. Em vez disso, houve um silêncio tão longo que foi quase insuportável. E quando Maren timidamente levantou a cabeça, viu algo que ninguém naquela sala tinha testemunhado nos últimos 2 anos. O homem mais poderoso de Chicago estava sentado imóvel. E no seu rosto, frio como mármore, algo começava a rachar. Porque o simples prato que ela acabara de servir, um guisado perfumado com louro e vinho tinto, era o prato que a sua falecida esposa costumava cozinhar, a única mulher que alguma vez tinha feito seu coração tremer, a mulher que levara toda a luz da sua vida consigo quando partiu deste mundo 2 anos antes. Ao longo desses 2 anos, ele tinha rejeitado todas as refeições, não porque tivessem mau sabor, mas porque nenhuma delas carregava o sabor da memória, o sabor daquelas noites em que esta casa ainda estava cheia de riso, quando ele ainda era um homem que sabia amar, em vez de um fantasma sentado nas sombras a contar as suas próprias feridas. E ainda assim, esta noite, quando a primeira colherada tocou a sua língua, uma porta que ele tinha trancado firmemente e deitado fora a chave, de repente abriu-se, e a memória voltou como a maré, tão vívida que ele quase podia ouvir a sua voz ao ouvido, quase ver a sua figura parada na cozinha, com o seu sorriso radiante.
Tinha comido colherada após colherada, sem se aperceber que estava a comer, sem se aperceber que lágrimas tinham surgido nos cantos dos olhos, que há muito se tinham esquecido do que as lágrimas se sentiam, até que ele olhou para baixo e viu o prato completamente vazio pela primeira vez em 2 longos e intermináveis anos. Cassius olhou para a mulher que estava à sua frente, a mulher que, sem saber, tinha tocado na ferida mais profunda e oculta da sua alma, e nos seus olhos viu nenhum do medo calculista daqueles que esperavam apenas usá-lo, nem qualquer vestígio da piedade que ele desprezava. Havia apenas clareza de sinceridade e preocupação genuína. Ele falou, e a sua voz ainda era baixa e calma como sempre, mas desta vez faltava-lhe o seu corte habitual de frieza. Ao perguntar onde ela tinha aprendido a cozinhar este prato, Maren respondeu que era a receita da sua avó, escrita há muito tempo, e que a sua avó costumava dizer que uma refeição cozinhada com todo o coração podia aquecer até as almas mais frias. A frase tocou o centro da sua dor como uma agulha, e Cassius ficou em silêncio por muito tempo. Toda a sala permaneceu sem fôlego. Os servos ainda pressionados contra as paredes, sem ousar mover-se. Todos certos de que a jovem mulher estava prestes a enfrentar as consequências de ter ousado agitar o passado do mestre. Mas então Cassius simplesmente acenou suavemente com a mão, sinalizando a todos para saírem. E quando apenas os dois ficaram na sala, ele disse-lhe numa voz que ele próprio não sabia que ainda conseguia usar, que a partir de amanhã ela seria responsável por todas as refeições nesta casa. Maren levantou a cabeça com espanto, e nos olhos do homem que outrora fizera toda a cidade tremer, ela vislumbrou algo profundamente humano, uma solidão tão profunda que nenhuma camada de poder ou crueldade conseguia esconder completamente. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, e naquele momento silencioso, nenhum deles sabia que um fio invisível tinha acabado de ser tecido entre eles. Um fio frágil tecido de uma refeição, uma memória e uma perda que ambos carregavam nos seus corações de formas muito diferentes. Naquela noite, depois do prato de Maren ter despertado coisas que ele acreditava terem adormecido há muito tempo, Cassius sentou-se sozinho no seu escuro escritório. E o passado que tentara enterrar durante 2 anos ressurgiu com uma força que ele não conseguia conter. Lembrou-se daquela mulher, Adeline, a esposa que tinha entrado na sua vida como um raio de sol a escorrer pela fenda de uma porta de prisão. No submundo cheio de traição e sangue frio onde nascera e crescera, ela fora a única coisa pura que ele alguma vez tivera. Aquela que não tinha medo do homem que ele era. Aquela que conseguia ver através da sua casca cruel e tocar na última parte humana que restava dentro dele. Ela ensinara-lhe que o poder não tinha de vir de mãos dadas com a solidão, que mesmo um homem como ele merecia ser amado. E então ela dera-lhe o maior milagre de todos, a esperança de uma pequena vida prestes a nascer. Um novo começo que poderia lavar todas as nódoas do passado. Ele tinha ousado sonhar com uma vida diferente, um futuro onde pudesse deixar a escuridão para trás e tornar-se pai, marido, no sentido mais verdadeiro. Mas esse sonho fora esmagado numa única noite fatídica. Cassius lembrou-se daquela noite horrível em que ele e Adeline regressavam à casa depois do jantar, sem nunca saber que havia homens já à espera na escuridão, traidores em que ele uma vez confiara e que o tinham vendido em troca de poder. Lembrou-se do som terrível a rasgar a noite. Lembrou-se do instante em que se atirou sobre ela para a proteger com o seu próprio corpo. Lembrou-se da sensação gelada de tudo desmoronar num piscar de olhos. Quando acordou no hospital muitos dias depois, deram-lhe 2 notícias devastadoras de uma vez. Que tinha perdido Adeline e, com ela, a pequena esperança que nunca tivera a chance de tomar forma e que as suas pernas nunca mais voltariam a andar. Tinham passado 2 anos desde essa noite, mas para Cassius, o tempo não tinha curado nada. Os melhores médicos do mundo vieram ter com ele dizendo que a sua lesão não era irrecuperável, que com treino persistente ainda havia um fio frágil de esperança de que ele pudesse voltar a andar. Mas Cassius recusara-os a todos. Afastou os especialistas em fisioterapia, deitou fora os planos de reabilitação e fechou as portas do seu coração a cada palavra de encorajamento, porque no fundo da sua alma acreditava que não merecia voltar a levantar-se.
Para ele, a cadeira de rodas não era meramente um dispositivo. Era uma sentença que ele tinha pronunciado sobre si mesmo, uma punição pelo crime de falhar em proteger as pessoas que mais amava. Cada vez que pensava em treinar para voltar a andar, sentia-se um traidor, como se o seu continuar a viver e a avançar fosse uma afronta a ela e à criança que nunca tivera a chance de chorar ao entrar no mundo. Preferia sentar-se para sempre na escuridão, preferia deixar o seu corpo definhar juntamente com o seu coração do que permitir-se ser perdoado. Tinha transformado a casa que outrora ressoava com riso num túmulo, tinha se transformado no guardião de memórias dolorosas e pretendia viver assim até ao fim da sua vida, frio, sozinho e nunca se perdoando. Até que uma mulher com um velho livro de receitas atravessou os seus portões de ferro e, com um simples prato, abriu inadvertidamente a porta que ele selara com toda a sua dor. Sentado na escuridão naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Cassius sentiu a parede que tinha construído em torno do seu coração começar a tremer. E isso assustou-o tanto quanto tentou, porque compreendeu que uma vez que permitisse a entrada da luz, já não seria capaz de se esconder para sempre na escuridão segura da dor familiar. Nas semanas seguintes, uma mudança silenciosa começou a infiltrar-se na casa de pedra cinzenta junto ao lago, tão frágil no início que ninguém ousava dar-lhe um nome. Merrin estava agora não só a cuidar da senhora Edith, mas também a chefiar todas as refeições da mansão, e a cada dia, por ordem do mestre, ela levava o jantar ao escritório de Cassius com as suas próprias mãos. O que a surpreendia não era a sua frieza, mas a forma como ele mudava lentamente sempre que ela estava presente. Ao contrário dos outros servos, que sempre baixavam a cabeça e tremiam perante ele, Maren tratava-o como trataria qualquer ser humano comum. Olhava diretamente nos seus olhos quando falava. Nunca deixava o seu olhar cair na cadeira de rodas, com a piedade que ele desprezava, e não mostrava medo, embora soubesse muito bem que tipo de homem ele realmente era. Uma vez, quando ele resmungou irritado e empurrou o prato de comida, dizendo amargamente que ela não precisava de fingir ser gentil com alguém como ele, Maren calmamente pegou no guardanapo que tinha caído no chão, colocou-o cuidadosamente de volta na mesa e respondeu que não estava a cozinhar para a sua reputação. Estava a cozinhar para a pessoa sentada à sua frente. E essa pessoa precisava de comer, quer ele quisesse admitir ou não. Cassius ficou imóvel com aquela resposta, porque já fazia muito tempo que ninguém ousava falar com ele de uma forma tão direta, e ainda assim não desrespeitosa. Pouco a pouco, percebeu que tinha começado a ansiar pelos momentos em que ela entrava no quarto, embora nunca o demonstrasse. Começou a notar as pequenas coisas, a forma como ela franzia ligeiramente a testa quando estava preocupada, a forma como ela sempre arranjava a faca e o garfo com cuidado, a forma como ela secretamente olhava pela janela sempre que pensava que ninguém estava a prestar atenção. E então, da maneira desajeitada de um homem que tinha esquecido como se importar com alguém, ele começou a fazer gestos que ele próprio não conseguia nomear. Numa manhã, Maren encontrou um conjunto novo de facas de cozinha na bancada da cozinha, as melhores que o dinheiro podia comprar, substituindo as facas velhas e cegas que ela tinha estado a usar sem uma única explicação, sem sequer uma nota. Noutra ocasião, quando ela por acaso mencionou que o caderno de receitas da sua avó tinha ficado tão gasto e esfarrapado que ela temia que as páginas pudessem um dia cair aos pedaços, alguns dias depois, ela encontrou uma caixa de madeira requintada no seu quarto, forrada por dentro com veludo macio, perfeitamente dimensionada para guardar e proteger aquele precioso caderno. Maren soube imediatamente quem estava por trás daqueles presentes silenciosos. Mas cada vez que tentava agradecer-lhe, Cassius desviava o olhar, mudava de assunto, ou fingia não saber do que ela estava a falar, como se admitir a sua preocupação fosse algo insuportavelmente difícil para um homem que tinha vivido demasiado tempo dentro de uma casca de gelo. Mas o que realmente fez o coração de Maren tremer não foram os presentes. Foi a vez em que ela o surpreendeu a observar a sua mãe à distância, com um olhar estranhamente terno, o olhar de um filho que tinha perdido a sua mãe dentro da sua própria mente, e agora esperava cautelosamente encontrá-la novamente. Numa noite, depois de toda a casa ter adormecido,
Maren desceu à cozinha para buscar água e encontrou Cassius sentado sozinho junto à grande janela a olhar para o lago a brilhar sob o luar. E por razões que ela não entendia bem, ela não saiu. Em vez disso, preparou calmamente 2 chávenas de chá quente, pousou uma à sua frente e sentou-se na cadeira próxima. Não disseram muito, apenas sentaram-se juntos na quietude da noite. Mas dentro desse silêncio, havia um calor que ambos podiam sentir. Um entendimento que não precisava de palavras. Cassius percebeu que ao lado desta mulher, pela primeira vez em 2 anos, ele não se sentia sozinho. E isso deixava-o feliz e assustado, porque sabia que o seu coração, a coisa que ele acreditava ter morrido com Adeline, estava suavemente a voltar à vida. E uma vez que voltasse à vida, também se lembraria de como se magoar. Enquanto uma luz gentil regressava lentamente à casa junto ao lago, nos cantos escondidos da cidade, uma sombra subia silenciosamente. Royce Tillman era um nome que Cassius não ouvia há muito tempo. Um homem que outrora fora um parceiro de negócios nos subúrbios. Um homem com um sorriso sempre no lábio e olhos que nunca sorriam. Nos últimos meses, enquanto Cassius se tinha retirado para si mesmo após a tragédia e gradualmente afrouxado o controle sobre o seu império, Royce aproveitara silenciosamente esse espaço vazio para expandir o seu poder. Apossou-se de um pequeno negócio após o outro, comprou um homem insatisfeito após o outro e esgueirou-se por todas as fendas deixadas pela ausência de Cassius, como água a escorrer por fissuras numa barragem que outrora parecia inquebrável. Royce entendia muito bem que enquanto Cassius permanecesse lá, mesmo numa cadeira de rodas, o nome Vayne era ainda uma muralha de fortaleza que ele não podia cruzar à força. Assim, escolheu outro caminho, um mais paciente e muito mais perigoso. Decidiu roer aquele império por dentro, enfraquecendo-o pouco a pouco até que desmoronasse por si só. Para isso, ele precisava de informação. Precisava de saber exatamente o que estava a acontecer dentro da casa junto ao lago. Precisava de encontrar a fraqueza do homem que toda a cidade ainda temia. E no processo de espalhar a sua teia de informadores, um nome caiu sob o seu olhar. O nome de uma mulher que tinha aparecido recentemente na mansão Vayne, uma criada chamada Maren Holloway. Royce mandou os seus homens investigá-la. E as pistas levaram-no a uma ligação que nem Maren ela própria poderia ter imaginado. Descobriu-se que a Sra. Prescott, a ex-empregadora que tinha falsamente acusado Maren e a tinha atirado para a rua naquela noite fria e chuvosa, tinha sido há muito tempo um elo na rede de negócios de Royce. Aquela mulher rica da North Shore não era apenas uma senhora da alta sociedade, mas alguém que tinha metido as mãos nos negócios escusos de Royce em troca de lucro. E a forma como ela tinha afastado Maren da sua casa fazia, na verdade, parte de um cálculo maior que Maren nunca soubera. Quando Royce soube pelos seus homens que a rapariga que a Sra. Prescott tinha afastado estava agora a viver diretamente dentro da casa de Cassius Vayne, ele sorriu com satisfação sinistra porque percebeu que o destino lhe tinha acabado de entregar uma valiosa peça de xadrez. Enviou alguém para se encontrar com a Sra. Prescott, agitou a velha história, e a partir do relato malicioso daquela mulher, ele lentamente construiu um plano na sua mente. Uma rapariga pobre a carregar a dívida esmagadora da cirurgia da sua irmã nos seus ombros, um ser humano no fim da estrada aos olhos de Royce, era exatamente o tipo de pessoa mais fácil de manipular, mais fácil de comprar. E se não pudesse ser comprada, então ainda assim, fácil o suficiente para usar. Começou a mandar pessoas vigiarem cada movimento de Maren, pacientemente à espera do momento certo, como um predador deitado imóvel na vegetação, à espera que a sua presa se aproximasse. Enquanto isso, na casa junto ao lago, Silvio, com o instinto aguçado de um homem que tinha vivido toda a sua vida no submundo, começou a sentir que algo estava errado. Notou sinais tênues, um carro estranho a aparecer perto do portão de vez em quando, algumas perguntas inquisitivas de homens desconhecidos, uma tensão invisível a engrossar lentamente em torno da mansão. Trouxe a sua preocupação a Cassius. E pela primeira vez em muito tempo, os olhos do homem na cadeira de rodas brilharam com a luz fria e aguçada de um lobo a sentir o cheiro do perigo. Cassius compreendeu que os raros dias pacíficos que ele tinha acabado de encontrar novamente
estavam a ser ameaçados. E no fundo do seu coração, um medo novo e desconhecido começou a acender-se. Não medo pelo seu império ou por si mesmo, mas medo pela segurança da mulher que, sem saber, tinha entrado na sua vida e a tinha reavivado. Mesmo enquanto a sombra se espalhava silenciosamente lá fora, dentro da casa de pedra cinzenta, a vida ainda regressava dia após dia de forma milagrosa. A senhora Edith era agora uma mulher completamente diferente da que outrora se sentara imóvel junto à janela. Começara a comer com apetite novamente, a falar mais frequentemente. E havia tardes em que ela se sentava junto ao giradiscos com Maren, a entoar suavemente velhas melodias e a contar-lhe histórias da sua juventude. O riso, o som que estivera ausente durante demasiado tempo, começou a ecoar pelos corredores que outrora pareciam tão frios como um mausoléu. E toda a casa parecia ser aquecida por uma luz invisível. Cassius testemunhou tudo isso, e cada vez que via a sua mãe sorrir, mais um pedaço de gelo dentro dele derretia um pouco. Compreendeu que todas estas mudanças tinham começado com uma pessoa, com a bondade e a gentileza duradouras da mulher que tinha entrado na sua casa no meio de uma noite chuvosa. Foi a mudança na sua própria casa que fez Cassius começar a olhar para si mesmo e para o mundo à sua volta com outros olhos. Durante esses dias, através da sua rede de inteligência, ouviu falar de uma família pobre que vivia num bairro antigo na zona sul da cidade. Uma família a lutar porque Roy Stillman os estava a oprimir. O pai dessa família era dono de uma pequena padaria, um negócio honesto que sobrevivera através de muitas gerações. Mas Royce queria apoderar-se de todo o bairro para servir os seus próprios esquemas e usara todos os métodos possíveis para forçar o homem a vender o seu sustento por um preço miserável. Quando Cassius ouviu essa história, algo dentro dele despertou porque lhe lembrou as suas próprias raízes, os duros anos de infância em que vira com os seus próprios olhos como aqueles com dinheiro e poder esmagavam pessoas sem voz e o voto silencioso que ele carregava consigo toda a vida de que nunca ficaria parado a ver os fortes a intimidar os fracos. Silenciosamente, agiu sem barulho, sem exibição. Usou seu poder e riqueza para desfazer as dívidas com que Royce tinha enredado a família. Comprou secretamente os empréstimos para proteger a padaria de cair nas mãos de homens perversos e arranjou para que o pai continuasse o seu trabalho em paz. Fez tudo isso sem deixar o seu nome, sem precisar de uma única palavra de agradecimento porque para ele não era caridade, mas uma questão de justiça que tinha de ser cumprida. Poucos dias depois, Maren seguiu Silvio até aquele bairro para entregar os presentes que Cassius lhe pedira para enviar, e a cena que ela testemunhou fez o seu coração sentir-se estranhamente quente. Em frente à padaria que tinha sido salva de mãos perversas, as crianças do bairro corriam e brincavam, os seus rostos brilhantes e inocentes. Cada uma delas segurava um pastel quente recém-saído do forno, o seu riso claro a ressoar pela pequena rua. Maren olhou para aquelas crianças bem alimentadas e felizes. Olhou para o pai parado dentro da padaria com alívio e gratidão nos olhos. E de repente compreendeu algo profundo sobre o homem por quem ela estava lentamente a começar a preocupar-se. Por baixo da casca fria e implacável que toda a cidade temia, Cassius Vane carregava um coração que sabia sofrer com o sofrimento dos outros. Um homem disposto a usar a sua própria força aterradora para abrigar vidas frágeis. Quando regressou à mansão, Maren foi ter com ele e não disse muito. Apenas lhe disse suavemente que sabia o que ele tinha feito por aquela família e que este mundo precisava de mais gente como ele. Cassius virou-se e não deu resposta. Mas no canto do olho, Maren vislumbrou um brilho gentil que nem todas aquelas camadas de armadura de gelo conseguiam esconder. Aquela frágil alegria e paz não duraram muito tempo. Numa tarde tardia, enquanto Maren estava a preparar o jantar na cozinha, o velho telemóvel no bolso do seu avental começou a vibrar, e no momento em que viu as palavras no ecrã, uma escura premonição apertou-lhe o peito. Era uma chamada do Hospital de São Agostinho. A voz do outro lado, embora a tentar manter a calma profissional, não conseguia esconder a sua urgência ao dizer-lhe que a condição de Laila tinha subitamente piorado, que o seu frágil coração já não tinha força para aguentar muito mais tempo,
e que a cirurgia originalmente planeada para daqui a alguns meses teria de ser realizada imediatamente se ainda quisessem salvar a sua vida. A mão de Maren começou a tremer, e a faca que ela segurava escorregou dos seus dedos e caiu na tábua de cortar. Disseram-lhe que o pagamento tinha de ser feito antes que a operação pudesse prosseguir. Uma quantia enorme que, mesmo depois de ela ter poupado cada euro dos seus salários todo este tempo, ainda permanecia muito além do seu alcance, uma distância que ela não sabia como fechar num espaço de tempo tão curto. Ela gaguejou, implorando-lhes que lhe dessem mais tempo, implorando-lhes que não abandonassem a sua irmã, mas as respostas que vieram foram apenas a impaciência educada de uma máquina fria. Quando a chamada terminou, Maren ficou parada no meio da cozinha, sentindo como se o mundo inteiro tivesse desmoronado sob os seus pés. Leila era tudo o que lhe restava neste mundo, a razão pela qual se forçara a passar por tanta humilhação, a única luz que a mantivera ali depois de os seus pais terem partido. O pensamento de que poderia perder a sua irmã deixou-a entorpecida de dor. Recuou para um canto escondido da cozinha onde ninguém a pudesse ver, encostou-se à parede fria e afundou-se lentamente. Mas mesmo naquele momento de desespero absoluto, Maren ainda não se permitiu chorar alto. Estava habituada a engolir a dor para dentro de si. Estava habituada a carregar todos os fardos sozinha sem incomodar mais ninguém. Apertou uma mão firmemente sobre a boca, os ombros a tremerem em ondas, lágrimas silenciosas a correrem pelo seu rosto sem um único som a escapar, porque para ela, deixar que os outros vissem a sua fraqueza, tornar-se um fardo para outra pessoa, era algo que o seu orgulho nunca permitiria. Pensou em pedir dispensa para poder correr de um lado para o outro à procura de ajuda. Pensou em pedir dinheiro emprestado, embora soubesse que ninguém emprestaria a uma mulher com uma reputação manchada como a dela. Pensou em todas as possibilidades desesperadas. No entanto, nunca pensou em pedir ajuda a Cassius. Porque para ela, não importava quem ele fosse, ela ainda era apenas uma empregada, e preferia desmoronar-se sozinha do que aproveitar a sua bondade ou transformar os frágeis sentimentos que começavam a crescer entre eles numa dívida de gratidão. O que Maren não sabia era que enquanto ela carregava silenciosamente a sua dor naquele canto escuro da cozinha, Cassius passava de cadeira de rodas. Ele pretendia entrar na cozinha para a encontrar, como se tornara o seu hábito todas as noites. Mas quando viu a figura daquela mulher forte enroscada no canto junto à parede, os seus ombros finos a tremerem, enquanto lutava para conter o desespero, ele parou no limiar. Ele não entrou, não falou. Porque ele entendia melhor do que ninguém a sensação de querer desmoronar-se em solidão sem ser visto. Mas da escuridão, ele ouviu os sussurros quebrados que ela deixava escapar sem saber. Ouviu o nome de Layla, ouviu o terror de perder o único ente querido que lhe restava, e o seu coração endurecido apertou-se. Ele silenciosamente rolou a sua cadeira de rodas para trás, o rosto mergulhado na sombra, mas os seus olhos já iluminados por uma resolução silenciosa. Naquela noite, no seu escritório, Cassius pegou no telefone e fez uma chamada. A sua voz baixa e decisiva, e as rodas do destino, mais uma vez, começaram a girar numa direção que Maren nunca poderia ter imaginado. 2 dias após aquela noite desesperada, enquanto Maren ainda se debatia silenciosamente com todas as formas possíveis de gerir a situação e ainda não encontrava saída, o seu telemóvel tocou novamente. E desta vez, a voz do outro lado trouxe notícias que a fizeram pensar que estava a sonhar. Disseram-lhe que todo o custo da cirurgia de Layla tinha sido pago na íntegra, que a operação tinha sido agendada com a melhor equipa de médicos e que a sua irmã já tinha passado o perigo e estava lentamente a recuperar de forma milagrosa. Maren ficou congelada, incapaz de acreditar nos seus próprios ouvidos. Perguntou repetidamente se tinha havido algum erro, quem tinha pago uma quantia tão enorme, mas a pessoa do outro lado respondeu apenas que era o desejo de um benfeitor anônimo que queria permanecer sem nome. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria avassaladora, de alívio depois de tantos dias a carregar o peso do medo absoluto. Durante muitos dias depois,
Maren não conseguia parar de se perguntar sobre a identidade desse misterioso benfeitor. Não conhecia ninguém rico. Não tinha nenhum parente com tantos meios. E quanto mais pensava nisso, mais um nome lhe vinha à mente, embora não ousasse acreditar. Então, numa tarde, quando ela por acaso estava a ajudar Silvio a organizar uma pilha de documentos no escritório, os seus olhos passaram acidentalmente por um ficheiro que estava sobre a secretária, e o seu coração pareceu parar quando viu o logótipo familiar do Hospital de São Agostinho, juntamente com o nome de Laila nas páginas. Tudo ficou claro naquele instante. O benfeitor silencioso que salvara a vida da sua irmã, a pessoa que tinha silenciosamente assumido o fardo que ela acreditava que a esmagaria, não era outro senão Cassius. Maren pousou o ficheiro, as mãos a tremer, e foi procurá-lo. Encontrou-o sentado junto à grande janela com vista para o lago, o lugar onde ele muitas vezes se sentava quando estava perdido em pensamentos. Quando falou, a voz embargada pela emoção, enquanto perguntava se era ele quem o tinha feito. Cassius não se virou. Ficou em silêncio por um momento. Depois apenas respondeu suavemente que não gostava de dívidas, que ela tinha cozinhado refeições decentes para esta casa, e que podiam considerar isso a sua forma de pagar o seu salário. Mas Maren compreendeu que aquilo era apenas a casca fria das palavras que ele usava para esconder o seu coração. Porque nenhum salário no mundo poderia ser tão grande. Ela colocou-se à frente dele, e desta vez, já não se contendo, deixou as lágrimas correrem pelo seu rosto. Disse-lhe que ele tinha salvo a coisa mais preciosa da sua vida, e que ela não sabia como poderia alguma vez pagar-lhe o suficiente. Cassius finalmente virou-se para olhar. E naqueles olhos que outrora foram frios como gelo, Maren viu uma profunda ternura que nunca tinha visto antes. Ele disse suavemente que ela não lhe devia nada, que já fazia muito tempo que ele fazia algo que o fazia sentir que ainda era humano, e que se salvar a sua irmã podia impedir o sorriso de desaparecer do seu rosto, então para ele, isso já era o maior pagamento. Nesse momento, Maren compreendeu plenamente quem era Cassius Vane. Por baixo do título de chefe implacável que fazia toda a cidade temê-lo, por baixo da armadura de gelo que ele usara durante 2 anos, havia um coração que outrora fora partido pelo amor, um coração que ainda sabia tremer diante da dor de outra pessoa. Os dias que se seguiram passaram numa paz rara e gentil. Lila recuperou dia após dia, e cada chamada do hospital trazia agora boas notícias em vez de medo. Na casa junto ao lago, Maren e Cassius partilhavam mais momentos silenciosos juntos. Noites acompanhadas por chá quente, conversas suaves, sorrisos cautelosos, mas calorosos. A senhora Edith fortalecia-se a cada dia que passava, sentando-se frequentemente entre eles, com olhos ternos, como se estivesse a observar algo que esperara há muito tempo para ver. Naqueles dias pacíficos, nenhum deles sabia que era apenas a frágil quietude antes da verdadeira tempestade chegar. Mas essa paz forçou Maren a enfrentar uma verdade que ela estivera deliberadamente a evitar todo este tempo. Quanto mais se afeiçoava a Cassius, mais o seu coração tremia diante do homem que ele era. Quanto mais difícil se tornava para ela negar o mundo a que ele pertencia. Ela vira os homens de fatos escuros a entrar e sair da mansão. Ouvira fragmentos quebrados de conversas sobre negócios que ela não ousava compreender totalmente. Vira a forma como toda a cidade falava do seu nome com medo. Cassius Vane não era um empresário honesto. Era um chefe do submundo, um homem cujas mãos, embora tivessem feito tantas coisas bonitas por ela e pela sua família, ainda estavam manchadas com coisas que a sua consciência nunca poderia aceitar. E esse conflito começou a roer a alma de Maren todas as noites. Era uma mulher criada para acreditar na integridade, para acreditar que o bem e o mal tinham uma linha clara entre eles que não devia ser cruzada. Toda a sua vida, mesmo nas horas mais escuras e desesperadas, nunca tinha trocado a sua consciência por um pequeno benefício. Essa era a única coisa de que sempre se orgulhara em si mesma, o último bem que ninguém lhe podia tirar. E, no entanto, agora, estava a apaixonar-se por um homem que estava do outro lado dessa linha. Um homem ao lado de quem, se ela escolhesse ficar, teria de fechar os olhos a tudo o que ele era. Teria de aprender a viver com sombras que ela não conseguia ver,
mas sempre sabia que existiam. Maren perguntou-se se o amor era forte o suficiente para justificar a traição dos próprios valores que a tinham feito quem era. Se ela podia amar Cassius e ainda assim manter a sua alma limpa. Mas então, sempre que essa luta interior atingia o seu ponto crítico, ela pensava no homem que salvara silenciosamente a vida da sua irmã sem pedir uma única palavra de agradecimento. Pensava na forma como ele protegera vidas frágeis naquele bairro pobre. Pensava na solidão e nas feridas profundas que ele carregava dentro de si. Percebeu que os seres humanos não podiam ser sempre divididos de forma limpa entre bem e mal. Que, por vezes, um coração bondoso podia ainda bater no peito de alguém que fora forçado a fazer coisas sombrias para sobreviver num mundo cruel. Não encontrou resposta, e essa incerteza atormentou-a, porque sabia que qualquer que fosse o caminho que escolhesse, teria de sacrificar uma parte de si mesma. Enquanto Maren se afundava nessa batalha interior, lá fora, a teia de Royce Tillman apertara-se mais uma volta. Através dos seus espiões pacientes, Royce gradualmente descobriu algo que ele via como a chave para todo o seu plano. Descobriu que o Cassius Vane, de coração de ferro, o homem em quem ninguém conseguira encontrar uma fraqueza durante anos, tinha agora um ponto fraco. E esse ponto fraco tinha a forma de uma criada chamada Maren Holloway. Royce observou a forma como Cassius mudara, como os olhos do homem se suavizavam sempre que o nome dela era mencionado. A forma como ele quebrara as suas próprias regras de anos para gastar uma quantia enorme a salvar a sua irmã. E sorriu para si mesmo com satisfação, porque percebeu que acabara de encontrar a fraqueza fatal do seu adversário. Um homem que não tem nada a perder é um homem aterrador que não pode ser quebrado. Mas um homem que começou a amar novamente, que agora tem algo precioso a temer perder, torna-se mais vulnerável do que nunca. Royce começou a traçar um plano cruel. Percebeu que para derrubar Cassius Vane, ele não precisava de enfrentar todo o seu império de frente. Ele só precisava de tocar nessa nova fraqueza no lugar certo. E como uma aranha paciente a terminar o último fio da sua teia, Royce esperou silenciosamente o momento de atacar. Sem nunca saber que a sua própria crueldade estava prestes a despertar uma força que ele nunca poderia prever. A força de um homem disposto a fazer qualquer coisa para proteger a última coisa que ainda fazia o seu coração bater. A tempestade desabou numa noite fatídica, quando Maren saiu para visitar Layla no hospital, como sempre fazia. Ela nunca chegou ao local. Numa estrada deserta, um carro estranho bloqueou o seu caminho. E antes que pudesse entender o que estava a acontecer, mãos rudes levaram-na. Quando acordou, Maren encontrou-se presa num armazém abandonado, no distrito do Porto Antigo. E diante dela estava um homem com um sorriso sinistro que ela nunca conhecera. Um homem que se apresentou como Royce Tillman. Ele olhou para ela com os olhos de alguém a admirar uma peça de xadrez que acabara de capturar e começou a contar-lhe uma verdade que nem Cassius conhecera totalmente. Gabou-se de que esperara por aquele momento há 2 anos completos, que capturá-la fora apenas o último movimento num jogo que ele pusera em marcha há muito tempo. E então, com o ar triunfante de um homem certo de que já tinha vencido, Royce revelou a coisa mais horrível de todas. Que ele era o verdadeiro cérebro por trás daquela noite terrível, há 2 anos. A noite que roubara a amada esposa de Cassius e o seu sonho de família, e o transformara no homem sentado naquela cadeira de rodas hoje. Disse que uma vez pensara que Cassius fora completamente destruído. Um corpo sem alma que já não valia a pena preocupar-se. Mas agora que vira o homem a começar a viver novamente por causa de uma mulher, decidira que aquela centelha de esperança tinha de ser extinta de uma vez por todas. Maren ouviu aquelas palavras, com todo o seu corpo a ficar frio. Não porque tivesse medo por si mesma, mas porque compreendeu que o homem diante dela era a origem de toda a dor na vida do homem que amava. Mas mesmo no meio do pânico, Maren não se deixou desmoronar. Lembrou-se que enquanto estava a ser levada, tinha conseguido apertar o telemóvel no bolso. E tentou silenciosamente ganhar tempo, atraindo habilmente Royce para a conversa, para que ele, embriagado pela sua própria vitória, revelasse acidentalmente mais sobre a sua localização e os cúmplices à sua volta. Enquanto isso, na mansão junto ao lago, quando Maren não regressou a tempo,
Cassius sentiu imediatamente que algo estava errado. E quando o sinal do telemóvel dela começou a guiá-lo, enquanto as informações que Silvio recolhia voltavam para ele, toda a verdade se expôs diante dos seus olhos, como um relâmpago a rasgar a noite. O homem que se retirara para a escuridão durante 2 anos tornou-se subitamente uma força aterradora, despertada de um longo sono. Ele não se levantou da sua cadeira de rodas. Não precisou. Sentado no seu escritório, com o telemóvel na mão e os olhos frios como aço, Cassius dirigiu tudo com a precisão e autoridade absolutas de um general a comandar um exército. Uma ordem breve após a outra foi dada. Cada movimento e contramovimento foi calculado. E a rede leal que ele construíra ao longo de tantos anos começou instantaneamente a mover-se como uma máquina impecável. Ele já tinha discretamente nas mãos as provas de todos os crimes de Royce, os seus negócios sujos, as pessoas que ele tinha traído. E agora era a hora de lançar a rede final. Quando os homens de Cassius invadiram o armazém onde Maren estava detida, os homens de Royce foram rapidamente subjugados. E o próprio Royce, que momentos antes se gabava da sua vitória, percebeu subitamente que era ele quem tinha caído numa armadilha. Maren, no momento decisivo, apanhara rapidamente o ficheiro que Royce expusera descuidadamente. Provas que mostravam que ele tinha traído e enganado até os aliados mais perigosos do submundo, e essa mesma prova tornou-se o golpe final. Cassius não precisou de violência sangrenta para derrubar o seu inimigo. Fez algo ainda mais aterrador. Despiu Royce de tudo, expôs cada ato de traição perante poderes que nem Royce tinha de temer, e deixou-o sem poder, sem aliados e sem caminho para sobreviver no mundo que outrora sonhara governar. O homem que causara tanto sofrimento estava agora de mãos vazias e completamente isolado, recebendo a punição mais amarga para um homem ambicioso, a visão de todo o império que ele construíra, com tanto afinco, a desmoronar-se em cinzas. Quando Cassius viu Maren novamente, não disse uma palavra. Apenas estendeu a mão e segurou a sua mão com força. E naquela aderência, vivia todo o medo que ele acabara de suportar, o alívio, e algo muito maior que nenhum deles ousava ainda nomear. Poucos dias depois de a tempestade ter passado e a verdadeira paz ter regressado à casa junto ao lago, Cassius convidou Maren ao seu escritório numa noite tranquila. Havia algo diferente no ar, uma solenidade, e também um tremor que ela podia sentir no homem que sempre parecera tão composto. Na secretária de madeira à sua frente, jazia um pequeno objeto coberto por um pedaço de pano macio. Cassius olhou para ele por muito tempo, como se estivesse a reunir toda a coragem que tinha. Depois lentamente removeu o pano. Debaixo dele havia um pequeno cavalo de madeira, cuidadosamente esculpido à mão, mas ainda inacabado. Uma das suas pernas ainda não tinha sido completada, e as linhas finais ainda esperavam pela mão do seu criador. Maren olhou para o objeto sem compreender totalmente o que significava, até Cassius começar a falar. E pela primeira vez desde que o conhecera, a sua voz tremeu de emoção. Disse-lhe que começara a esculpir este cavalo de madeira há 2 anos, nas noites em que se sentava a sonhar com o filho que estava prestes a nascer, o filho em quem ele e Adeline tinham derramado tanta esperança e amor. Tinha a intenção de o terminar como um presente para aquela pequena vida no dia em que o bebê chorasse pela primeira vez no mundo, mas então, aquela noite fatídica roubara tudo. E este cavalo de madeira permanecera para sempre inacabado, tal como o seu sonho de se tornar pai, tal como um futuro inteiro que fora esmagado. Nos últimos 2 anos, ele não conseguira tocá-lo, e também não conseguira deitá-lo fora. Tinha-o guardado como se guarda a ferida mais profunda da alma, uma peça dolorosa do passado que acreditava carregar até ao fim da sua vida. E, no entanto, agora, ele colocava-o diante de Maren, dando-lhe a coisa mais preciosa e dolorosa que tinha. Disse que durante 2 anos, submerso na escuridão, acreditara que o seu coração estava morto, que já não era digno e já não era capaz de amar ou ser amado novamente. Mas ela entrara na sua vida no meio de uma noite chuvosa e, com a sua bondade e gentileza duradouras, fizera o que ele pensava ser impossível. Ela reaquecera esta casa gelada, despertara o sorriso no rosto da sua mãe e suavemente trouxera de volta o seu próprio coração, aquele que ele acreditava ter virado pedra.
Cassius olhou diretamente nos olhos dela e disse que não queria que ela permanecesse aqui como serva por mais tempo. Disse que durante muito tempo, esta casa fora apenas um túmulo frio. Mas desde que ela viera, tornara-se verdadeiramente um lar novamente. E ele não conseguia imaginar vê-la mergulhar novamente no silêncio se um dia ela partisse. Pediu-lhe que ficasse. Não como alguém que servia na casa, mas como uma parte viva deste lar. Como alguém com quem ele queria caminhar pelo resto da sua vida. Alguém a quem ele queria proteger e amar da forma que há muito esquecera. Lágrimas correram pelo rosto de Maren enquanto ela ouvia aquelas palavras. Mas estas já não eram as lágrimas de vergonha ou desespero, como na noite em que ela uma vez esteve na chuva diante de um portão de ferro. Eram as lágrimas de alguém que tinha atravessado tantas tempestades e finalmente encontrara um lugar a que pertencer. As lágrimas de um regresso à casa após uma longa viagem de se ter perdido, ela estendeu a mão e abraçou o cavalo de madeira inacabado, compreendendo que ele lhe dera não apenas um objeto, mas a confiança e o coração que ele mantivera trancados durante 2 anos. E numa voz embargada pela emoção, mas transbordando de amor, Maren respondeu suavemente que ficaria, que caminharia com ele, enquanto curavam as velhas feridas e escreviam um novo capítulo para ambos. Um capítulo tecido não de poder ou dinheiro, mas de bondade, compreensão e um amor que germinara no lugar mais escuro de todos. Aquele inverno passou, e quando os primeiros raios de sol da primavera espalharam ouro pelo lago Michigan, a casa de pedra cinzenta que outrora fora fria como um túmulo, tinha verdadeiramente voltado à vida. Lila, a irmã mais nova de Maren, recuperara totalmente após a cirurgia, e no dia em que a jovem entrou na mansão com boa saúde e abraçou a irmã que sacrificara tudo por ela, toda a casa parecia transbordar de uma felicidade simples e terna. A senhora Edith regressara agora à mulher gentil e lúcida que fora nos velhos tempos. Amava Maren como se fosse sua própria filha, e muitas vezes sentava-se durante horas junto ao velho piano, tocando as melodias que encontrara novamente nas profundezas da memória. A casa que outrora conhecera apenas silêncio pesado estava agora cheia de vozes e risos, do suave tinir de pratos na cozinha quente, de histórias partilhadas à volta da mesa de jantar todas as noites. A felicidade não vinha de coisas grandiosas, mas era tecida daqueles momentos comuns e humildes da vida cotidiana. E então, numa manhã, Maren testemunhou algo que nunca ousara esperar. Cassius, o homem que se recusara a todos os esforços de recuperação durante 2 anos, pedira aos especialistas em terapia que voltassem por sua própria vontade. Começou as suas primeiras sessões de treino, dolorosas e difíceis, o suor a acumular-se na sua testa, as suas mãos trêmulas a agarrar as barras de apoio. Maren sabia que ele estava a fazer isso não porque ansiava por pernas perfeitas, mas por uma razão muito mais profunda. Durante muito tempo, ele vira a cadeira de rodas como uma sentença que ele pronunciara sobre si mesmo, uma punição pelo crime de falhar em proteger as pessoas que amava. E para ele, voltar a ficar de pé significava perdoar-se, algo que ele nunca permitira. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, ele queria verdadeiramente avançar, não para fugir do passado, mas para caminhar em direção a um futuro que ansiava viver, um futuro com Maren ao seu lado. Tinha aprendido que perdoar-se a si mesmo não era uma traição aos que se foram, mas uma forma de levar a sua memória adiante para uma vida vivida com decência e significado. A história de Maren e Cassius deixa-nos com algo simples, mas profundo. A dignidade de uma pessoa nunca se encontrou em ser rica ou pobre, poderosa ou impotente, de pé firmemente sobre as suas próprias pernas ou sentada numa cadeira de rodas. Essa dignidade reside na forma como tratamos uns aos outros, na bondade que damos sem pedir ser paga, na bondade que continuamos a proteger, mesmo quando a vida nos tratou injustamente. Uma jovem pobre rejeitada pelo mundo inteiro ainda pode aquecer o coração mais frio com a sua sinceridade. E um homem que acreditava ter perdido tudo ainda pode encontrar a luz novamente quando aprende a abrir o seu coração ao amor mais uma vez. Por vezes, é nos lugares mais escuros que a bondade mais fortemente se enraiza. E são as pessoas que parecem ter perdido toda a esperança
que nos ensinam o que significa a verdadeira força de um coração amoroso. Se a história desta noite tocou o seu coração, por favor, clique em gosto, partilhe este vídeo com as pessoas que ama e subscreva o nosso canal para que possamos continuar a trazer-lhe muitas histórias significativas todos os dias. Como é que vocês se sentem sobre a jornada da Maren e do Cassius? E qual parte da história vos tocou mais? Deixem aí umas linhas nos comentários para ouvirmos as emoções sinceras que vêm do fundo do coração. Obrigado por ouvirem até ao último momento. Desejamos a vocês e aos vossos entes queridos muita saúde, paz de alma e dias repletos de alegria. Adeus por agora e até a próxima história.